Inspirado no método de alfabetização de Paulo Freire, um morador de São Sebastião, cidade satélite de Brasília, já ensinou aproximadamente 3.000 pessoas da comunidade a ler e escrever. A Casa de Paulo Freire, como é conhecido o lugar, existe desde 1996. Lá, os frequentadores, depois de alfabetizados, são matriculados em escolas da rede pública para continuar estudando. Aos poucos, os alunos vão chegando. Os que moram mais longe vêm de bicicleta. Qualquer esforço é válido. Boa noite! Boa noite! Ah, tá! Boa noite! Boa noite pra fora, né não, Madalena? Tá. Ninguém quer perder a aula do professor Elias, que utiliza o método Paulo Freire de alfabetização. Ele transformou a garagem de casa em sala de aula. As cadeiras são arrumadas em semicírculo para facilitar a comunicação entre alunos e professor. Esta turma é formada por pessoas idosas que na infância e na juventude não tiveram acesso à escola. Elas foram obrigadas pelos pais, também analfabetos, a trocar o caderno, o lápis e o livro por ferramentas rudimentares de trabalho. Quando eu era pequeno, gente, eu sofri demais. Morando na roça, levantava de madrugada, com 58 meses, eu tinha 10 anos. Levantava 2 horas da madrugada e queimava a comida apagada. Ia meu pai para a serra, terreno de jumento. Eu estava tão cansado de estar no chão e esticar assim, ó. E cansado de se deitar, se ir embora, tinha que ir. E não é mole não, viu? Esse coisa aí, seco do Ceará, fome danada, viu? E pegar para subir do jeito, gado vai morrendo de fome. Na minha juventude eu trabalhei muito também, porque meu pai sempre morou na roça, gostava muito de morar na roça, né? Porque ele disse que é o lugar de morar na roça, porque trabalha, planta. E aí a gente ajudava ele, né? A colher. Eu comecei a trabalhar muito cedo e outra... Porque quando eu fui para estudar, aí eu tinha meus filhos, aí eu tinha meu marido. Aí meu marido era uma briga total, né? E agora não. Hoje está eu e meus filhos me dão força. Vai, mãe, para o colégio. Porque o estudo nunca é tarde para você estudar, nunca é tarde para você aprender. Cada dia você aprende mais e você morre e não aprende tudo ainda. Por falta de conhecimento dos pais que eram analfabetos, a doméstica Maria Madalena não tem sequer sobrenome na certidão de nascimento. Maria Madalena de quê? É só Maria Madalena. Esqueceram até de pôr sobrenome em mim. É mesmo? Não tem? É verdade, não tem sobrenome. Só Maria Madalena. Alegre e bem disposta, Madalena não esconde que ainda tem dificuldades de ler e escrever. É contar todo mundo, eu leio que é uma beleza. Quando todo mundo está falando, eu leio que é uma beleza. Nossa, não tem... Quando eu dou conta de fazer uma palavra aqui, falar uma palavra, o professor bate palma. E você fica feliz? Muito. Como eu fico feliz? Fico muito, mas eu vou aprender. Você já aprendeu a escrever seu nome? Já. Meu nome eu já aprendi, graças a Deus. Maria Madalena diz que a mãe a colocou para trabalhar como babá com 9 anos de idade. E se tivesse estudado, hoje teria uma profissão bem melhor. Eu gostaria de ser uma médica, uma coisa assim, sabe? Eu acho que eu dava bem, que eu gosto muito de coisa, de cuidar dos outros, tratar dos outros, cuidar dos outros, é tão bom, né? O que vocês estão conseguindo enxergar? Todos? Professor, mas é lixo! Os esgotos estão entupidos por causa do lixo. O alfabetizador Elias Silva Araújo transformou a casa de sua propriedade em Casa de Paulo Freire. O espaço é democrático. Todos são bem-vindos. Os frequentadores, após serem alfabetizados, são encaminhados para a rede pública de ensino. Aqui, na Casa de Paulo Freire, a gente procura passar para eles a importância de dar sequência nos estudos. E eles absorvem isso com muita naturalidade. E muitos chegam a concluir, né, o ensino médio. E para você ter uma ideia, já tem alunos já ingressando
no ensino superior. Admirador e seguidor do grande mestre pernambucano, Elias fala como aplica o método Paulo Freire para facilitar o aprendizado dos alunos. A gente procura fazer outras atividades, né, além da aula, porque senão cai no tradicionalismo. E a proposta de Paulo Freire não é fazer um ensino tradicional, e sim um ensino inovador. E aqui a gente procura inovar com algumas atividades extra, né, ensino, que acontece de segunda a quinta. Aos sábados, nós temos aqui também algumas atividades onde a gente recebe alunos de outras faculdades, né, faculdades do Distrito Federal, que vêm aqui à Casa de Paulo Freire para fazer o estágio da EJA. Apesar de existir há 15 anos, a Casa de Paulo Freire não recebe ajuda de nenhum órgão público. Nós não temos ajuda do governo, nós mesmos patrocinamos o projeto. Nós patrocinamos o projeto e recebemos ajuda de voluntários, pessoas que vêm aqui, que queiram participar do processo de formação, que ajuda a gente dentro dessa perspectiva de estar formando outros educadores para se multiplicarem dentro da comunidade. Ao final da aula, o mestre saúda os alunos com admiração. Esses alunos são muito bons, viu? Muito legal. O senador Cristóvão Buarque conviveu de perto com Paulo Freire no período em que foi reitor na UNB. Na época, o educador e filósofo pernambucano integrava o conselho de direção da Fundação Universidade de Brasília. Para o senador, foi um privilégio trabalhar ao lado de um homem excepcionalmente competente e terno. Em primeiro lugar, Paulo Freire foi um profeta. Profeta no sentido daquele que tem uma visão de futuro. A visão do futuro que Paulo Freire tinha era, que a educação é o caminho do progresso e da justiça. Além disso, Paulo Freire foi um pedagogo, não apenas um profeta, mas um técnico, capaz de dar um método que poderia resolver o problema do analfabetismo em pouco tempo. E, lamentavelmente, no Brasil, nós não adotamos, a não ser nos 2 ou 3 anos em que ele esteve no governo João Goulart. O golpe militar parou. Cristóvão Buarque relembra o dia em que ouviu do autor da Pedagogia do Oprimido para que nunca deixasse cortar as asas de seus sonhos. Uma frase que o marcou para sempre e que o incentivou a lutar cada vez mais pela qualidade da educação no país. Para o senador, a convivência com Paulo Freire foi marcante e inesquecível. Primeiro, a convivência que a gente tem com o guru, com o poeta. Tem aquele jeito dele, aquela barba dele. Segundo, a simplicidade dele. Ele gostava, por exemplo, não acho que seja qualquer indiscrição, de logo depois da reunião, antes do almoço, tomar uma cachaçinha. E eu me lembro o dia que eu o conheci, entre Recife, eu muito jovem, e o reitor, eu o conheci quando ele morava em Genebra. Eu estava na França e fui a Genebra conhecê-lo. E aí ele já me passou essa ideia do guru, do profeta. Eu tenho Paulo Freire entre aqueles que fizeram a minha cabeça. O senador Cristóvão Buarque, em parceria com o senador Aloysio Nunes, criou um projeto que visa distribuir parte dos recursos dos royalties do pré-sal para a educação. A proposta cria o Fundo do Petróleo para a Formação de Poupança, Educação Básica e Inovação, o FUNPEI. Segundo o senador, estados produtores e não produtores se opõem à proposta por acharem que perderiam muito dinheiro. Cristóvão Buarque teme que esses recursos sejam gastos rapidamente e de forma irracional, o que, segundo ele, traria graves consequências para o país. O senador enfrenta dificuldades para aprovar o projeto no Senado. Isso já podia estar aprovado, até com algumas modificações. O relator Vital do Rego chegou a dizer que essa era a melhor proposta que ele viu, mas que não dava para apresentar por causa das pressões dos governadores e prefeitos que queriam pegar esse dinheiro e sem compromisso de aonde gastar. Então, o projeto morreu na aprovação que foi feita. Só que o projeto a gente tem direito de colocar, então nós mantivemos o projeto em andamento. Vai para uma comissão, vai dar muita polêmica, muita gente contra. Muita gente que vai ter vergonha de ficar contra. Muita gente que não vai dizer que é contra, mas não vai fazer nada a favor. E aí, se continuar o processo, que a gente sabe que às vezes engaveta no Senado,
Vai levar 3, 4, 5 anos. Vai levar um bom tempo, mas nós vamos lutar o máximo que pudermos para que esse projeto seja aprovado. Se não for, que pelo menos o povo brasileiro saiba que estamos fazendo agora uma traição ao Brasil. Cineasta, fotógrafa e documentarista. Este é o perfil profissional de Tânia Quaresma, que ingressou no mercado cultural aos 16 anos. Respeitada e premiada no Brasil e no exterior, Tânia Quaresma foi convidada a fazer um documentário sobre a vida e a obra de Paulo Freire. Educar para Transformar. Este é o título escolhido por Tânia para homenagear o grande mestre. Eu conhecia Paulo Freire de Pedagogia do Oprimido e algumas outras coisas, mas quando eu mergulhei na pesquisa e na obra do Paulo Freire, eu me apaixonei e descobri que eu era freiriana e não sabia. Então eu fiz esse documentário com uma linguagem jovem, que era para os jovens, né, da rede oficial de ensino, a rede pública, e a partir daí introjetei Paulo Freire completamente. Comecei com esse documentário sobre ele, Educar para Transformar, e agora estamos mergulhados direto nesse projeto Sonhando com Paulo Freire, Educação que Queremos, que tem essa exposição multimídia, do mesmo nome, vai ter um livro e um filme de longa-metragem, rodado nas 5 regiões brasileiras, em alguns países onde Paulo Freire passou, no exílio, onde ele trabalhou, e estou feliz com isso. O que mais chama atenção para mim no trabalho dele é essa visão de que a gente aprende um com o outro mediado pelo mundo, né? Então o mundo é uma escola, existe uma escola em cada esquina. Então esse respeito pelo conhecer do outro, pela diferença. Tem uma catadora de material reciclável que eu entrevistei que falava assim: eu ouvi muito falar em freires, não sabia o que é isso, freires. Agora eu sei, freires é solidariedade, é respeito, é carinho. Então ela pode não entender exatamente quem foi o Paulo, mas ela percebeu o espírito da coisa. Um homem que amava o mundo, que amava as pessoas e acreditava na liberdade, era um sonhador de sonhos possíveis. Ele falava uma coisa que, inclusive, para mim foi muito forte, que deu assim o fio desse trabalho novo, que ele dizia assim: qual é o sujeito beneficiário do seu sonho? É a burguesia que explora ou é a massa deserdada que sofre? Então ele fala que sonhar é um ato político, é um ato ético, é um ato estético, que a gente não pode sonhar sem beleza, sem respeito, sem dignidade. Veja a seguir o documentário sobre vida e obra de Paulo Freire, por Tânia Quaresma. Voltamos já.